Para investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo entre dois fundos de base 10 bastante similares e vamos ver qual deles tem se desempenhado melhor no momento. O BTCI 11 ou o VIGI 11, qual deles é melhor para se investir no momento? Então fique aí até o final do vídeo para que possamos fazer aqui uma análise sobre cada um deles. E no final aqui do vídeo, como de costume, vamos colocar um ao lado do outro para ver qual deles está com melhores indicadores para se investir no momento. Lembro que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se algum deles lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar e estudar melhor eles para que você possa assim, fazer boas escolhas e bons investimentos. Peço também para ser membro aqui do canal, é uma maneira de você apoiar o crescimento do canal, sendo membro dele. Também peço seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva e deixe aí nos comentários se você conhece esses dois fundos ou se investe em algum deles. Então vamos lá, pessoal, começar aqui pelo BTCI 11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 9,50. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele oscilou entre os R$ 8,55, que foi a sua mínima, e os R$ 89,99, que foi a sua máxima. Talvez você fique meio assustado, né, por esse valor aqui de máxima, mas antigamente ele era um fundo de base 100 e houve um desdobramento das suas cotas. Então, quem tinha uma cota no valor de R$ 89,99 passou a ter 10 cotas no valor de R$ 8,99 aproximadamente naquela época. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada aqui dos últimos 12 meses, atualmente está de 13,19%, uma boa rentabilidade, e no acumulado de dividendos ele pagou aqui por cada cota R$ 1,25. Então, se há 12 meses você tivesse comprado uma cota do BTCI 11, você teria recebido esse R$ 1,25 em dividendos. Nessa aqui nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota é os R$ 10,31. Então esse aqui seria o seu preço justo. Mas como vimos lá em cima, ele está custando no momento R$ 9,50. Então no momento ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. O seu indicador P sobre VP está de 0,92. Isso quer dizer que ele está com desconto de 8%. Lembrando que sempre que um fundo ele estiver com seu P sobre VP abaixo de 1, quer dizer que ele está com desconto proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver, e se ele estiver acima de 1, quer dizer que ele está com ágio, no caso custando mais caro, também proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. Atualmente ele é um fundo que tem um patrimônio aqui um pouco superior a R$ 1 bilhão, então tem um bom patrimônio. Ele tem um caixa aqui de um pouco mais de R$ 91 milhões, um bom caixa para que ele possa assim, fazer futuros investimentos. Conta com um pouco mais de 85 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária aqui superior a 2,3 milhões de reais. Seu último rendimento pago foi aqui de praticamente 10 centavos por cada cota. Ele anunciou aqui no dia 7, então provavelmente ele sempre anuncia no quinto dia útil de cada mês e realizou o pagamento aqui no dia 14/7. E se compararmos de 2017 para cá, no acumulado, se pegarmos aqui o acumulado, podemos ver a sua evolução. De 2016 para cá, ele tem evoluído com respeito aos seus dividendos. Até junho agora de 2023, ele já recebeu aqui 73 centavos. Então, é muito provável que ele consiga superar aqui o ano de 2022. Vamos ver, né? Agora aqui, pessoal, no seu último relatório gerencial, podemos ter algumas informações sobre esse fundo. Por exemplo, ele é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros e é gerido também pelo BTG Pactual Gestora de Recursos. Ele tem uma taxa aqui de administração de 0,95% ao ano e ele não cobra a taxa de performance, que é um ponto muito positivo desse fundo. Um ponto que eu também não havia percebido, pessoal, é que esse fundo ele teve início lá em 2008, maio de 2008. Lá no site Status Invest só está mostrando dividendos de 2016 para cá, mas ele é um fundo muito antigo, né? Provavelmente aí um dos primeiros fundos a ser negociado na Bolsa de Valores. Um gráfico muito interessante que eu achei desse fundo aqui é a sua rentabilidade. Podemos ver que ele consegue, no decorrer do tempo, superar aqui o IFIX, o CDI e o IPCA. Podemos ver que sua rentabilidade desde lá de 2011 até agora 2023 está aqui de 289,8%. Então, notável que ele consegue superar esses três índices aqui, o IPCA, o CDI e o IFIX. O CDI no momento está aqui com uma rentabilidade acumulada de 172%. Então, muito positivo para esse fundo, né? Apesar de ser um fundo de papel, ele tem conseguido superar esses índices aqui. Ele é um fundo que também ele mudou o seu ticket. Antes ele era negociado nesse ticket aqui, ó, e depois ele passou a ser negociado nesse ticket agora, atual. E a partir do momento que houve também
o seu desdobramento, o seu número de cotistas também subiu. De novembro para cá, que foi quando ocorreu o desdobramento, podemos ver que seu número de cotistas veio aumentando cada vez mais, porque ficou em um valor muito mais acessível, né? Lembrando, pessoal, que esse fundo ele investe tanto em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, como em outros fundos imobiliários. Somente com respeito aos seus CRIs, aqui nós podemos ver a sua exposição por indexador. Atualmente, a maioria dos seus CRIs, 74% estão indexados ao índice IPCA, com uma taxa média de 7%. Tem 22% também indexados ao índice CDI, com uma taxa média de 3,1%, e 4% indexado ao índice IGPM, com uma taxa média de 8,5%. Então, aqui, pelas suas taxas, nós podemos ver que ele tem CRIs muito seguros, né? Considerados seguros, que dificilmente seus devedores vão dar algum calote no BTCI 11. Aqui também nós podemos ver a sua alocação por segmento, no caso, o segmento de atuação dos seus principais devedores. Podemos ver que se destaca aqui empresas do setor logístico, empresas do setor residencial e empresas do setor de shopping. Mais embaixo aqui nós podemos ver alguns dos seus CRIs que atualmente ele investe. Um ponto interessante também é que ele não tem, aqui com respeito ao seu PL, exposição alta a nenhum desses CRIs, o que minimiza eventuais riscos, né? Suponha que um deles aí deixe de pagar mensalmente o BTCI 11, ele teria um impacto, porém não seria um impacto muito grande, já que ele não tem nenhuma concentração em nenhum desses CRIs. E aqui podemos ver empresas muito interessantes, né, como por exemplo o Grupo Pão de Açúcar, que é devedor desse fundo, o JSL, que é uma empresa de logística muito grande, bem conhecida, a Vinci Shop também é devedora aqui do BTCI 11. Podemos ver empresas realmente interessantes. Então, dificilmente, como eu mencionei, essas empresas vão dar assim algum calote no BTCI 11. E aqui mais nós podemos ver alguns fundos que atualmente ele investe, né? E ele tem bons fundos. O KNP11, um ótimo fundo da Kinea, o XPCI11 também um ótimo fundo, o VGIP, que também é o fundo da Valora, de papel de recebíveis, né? Então aqui nós podemos ver alguns dos seus principais ativos. No momento, somente em fundos imobiliários ele investe aqui 82,5 milhões de reais e nos seus CRIs que eu havia mencionado ele investe aqui 862,2 milhões de reais. E o restante do seu patrimônio está disponível em caixa para futuros investimentos. Então, pessoal, agora vamos analisar aqui o VG11, um fundo da Valora, também um fundo de papel, sendo negociado atualmente a R$ 9,59. Nos últimos 12 meses, o seu preço oscilou entre os R$ 9,12, que foi a sua mínima, e os R$ 10,14, que foi a sua máxima. Seu dividend yield está aqui de 15,66%, um bom dividend yield, e nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor de R$ 1,50. Então, se há 12 meses você tivesse comprado esse fundo, você já teria recebido por cada cota o valor de R$ 1,50, o que é uma excelente rentabilidade. Descendo aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota é os R$ 9,65. E como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 9,59. Então, praticamente ali no seu preço justo, né? Uma diferença muito pequena. O seu P sobre VP está de 0,99. Isso quer dizer que praticamente está sendo negociado no seu preço justo. Ele tem um patrimônio aqui bem parecido com o BTCI 11 de 995 milhões de reais, conta com um pouco mais de 15 milhões e meio em caixa disponível para futuros investimentos, tem um pouco mais de 192 mil cotistas. Além disso, sua liquidez média diária é superior aqui a 4,2 milhões de reais. Seu último rendimento pago foi aqui de 13 centavos por cada cota, isso correspondeu a um rendimento de 1,33% ao mês. Ele anunciou aqui no dia 12/7 e realizou o pagamento aqui no dia 19/7. E aqui embaixo nós podemos ver seu histórico de pagamentos. Desde que ele começou lá no ano de 2018, final de 2018 para cá, é notável a sua evolução com respeito aos seus rendimentos. Podemos ver que 2020 e início de 2021, seus rendimentos estavam aqui bem pequenos, chegou a pagar aqui apenas 5 centavos por cada cota, porém, de meados de 2021 para cá, ele subiu os seus rendimentos. Então, provavelmente, assim podemos ter uma noção que seus CRIs estão bem indexados ao índice CDI, para ele ter assim aumentado os seus rendimentos. Vamos ver mais adiante se realmente é isso. Qual é o objetivo desse fundo, pessoal? Vamos ver aqui, ó. O fundo tem como objetivo o investimento
em CRIs, nos famosos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Nessa aqui nós podemos ver que ele tem uma taxa de gestão de 0,80% ao ano, tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Também tem uma taxa de administração aqui de 0,20% ao ano. Nessa aqui nós podemos ver a sua alocação por ativo-alvo. 100% do seu patrimônio estão investidos apenas em CRIs, então diferente do fundo anterior que também investia em outros fundos imobiliários. No caso, não acontece aqui com o VGI11, ele só investe em CRIs. E esses CRIs, 97,4% deles estão indexados ao índice CDI. E o restante, 2,6%, estão indexados ao índice IPCA. Então, como eu mencionei, por isso que ele tem entregado excelentes rendimentos aos seus cotistas, já que ele segue, assim, o CDI. E o CDI, ele segue a taxa Selic. Então, enquanto a taxa Selic ela estiver elevada, esse fundo, o VGI11, ele continuará pagando excelentes rendimentos. Subindo aqui, voltando aqui, podemos ver alguns dos seus CRIs. Como eu mencionei, ele tem 51 CRIs atualmente que ele investe. Ele é bem diversificado, porém tem dois aqui que ele tem uma exposição um pouquinho maior, né? São esses dois primeiros CRIs aqui, onde ele tem aqui quase 10% do seu PL investidos nele. Porém, são ativos relativamente seguros, com uma taxa média aqui de CDI mais 3%. Lembrando, quando menor a taxa de juros, né, mais seguros são os ativos. Quando maior a taxa de juros, mais arriscados são esses ativos. Então podemos ver que, semelhante ao BTCI11, ele tem ativos aqui considerados relativamente seguros. Dificilmente os seus devedores vão dar algum calote. Vindo aqui agora, pessoal, colocando um ao lado do outro, vamos ver qual deles tem se desempenhado melhor. Primeiramente, a questão de preço. São muito parecidos os seus preços, né? Porém, o BTCI11 está aqui sendo negociado a R$ 9,50 e o VGI11 a R$ 9,58. Com respeito ao dividend yield, podemos ver que o VG ele se destaca com um rendimento bem maior de 15,66%. Com respeito ao P sobre VP, podemos ver que o BTCI11 ele está com desconto maior do que o VGI11. O VGI11 praticamente está sendo negociado no seu preço justo. O BTCI11 está com desconto ainda de 8%. Em questão de liquidez, o VGI11 se destaca com uma liquidez praticamente com o dobro do valor. Em questão de patrimônio, são bem parecidos seus patrimônios, né? Próximo aí de R$ 1 bilhão. Em questão de caixa, o BTCI11 tem um caixa bem maior, então ele tem assim mais poder de compra de futuros investimentos do que o VGI11. Em questão de cotistas, o VGI11 destaca com um número bem maior. Em questão de gestora, ao meu ver, são duas boas gestoras, não tenho que reclamar sobre nenhuma delas. Em questão de taxa de administração, o BTCI11 tem uma taxa menor de 0,95, enquanto o VGI11 tem uma taxa aí de 1%. E em questão de taxa de performance, o BTCI11 destaca por não cobrar nenhuma taxa, sendo que o VGI11 cobra aí 20% sobre o que exceder o índice CDI. Então, no final, os dois são excelentes fundos imobiliários, são muito parecidos, investe de maneira muito parecida, tem bons indicadores, não tem que se reclamar sobre seus indicadores. Então, ao meu ver, os dois são excelentes opções para se investir. Porém, o BTCI11, no meu ver, se destaca um pouquinho por estar com desconto, ter um poder de investimento maior, né, quase aí 100 milhões de reais para ele fazer futuros investimentos. Então, se ele fazer bons investimentos, ele pode aumentar muito mais o seu rendimento aos seus cotistas, além de ter uma taxa de administração pequena e não cobrar taxa de performance. Então, ao meu ver, o BTCI11 está em melhores situações para se investir. Mas quero saber também a sua opinião. O que é que você acha? Qual deles está melhor para se investir no momento? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.